Hoje vai ser mais uma apresentação, e aí eu vou falar sobre alguns conteúdos que vocês vão aprender no decorrer do ano, porque semana que vem eu vou enviar uma atividade, e aí vocês podem se basear na aula de hoje, nos temas, para conseguir fazer a atividade da semana que vem, tá? Então, primeiro, deixa eu me apresentar, né? Eu sou professora de Química já desde 2017, meu nome é Cristina, e eu já trabalhei em alguns colégios aqui de Floripa, em alguns colégios de São José também. E ano passado eu comecei a fazer um curso de computação gráfica que me possibilitou criar esse Instagram, o Porquê Química, até se vocês quiserem seguir. Eu posto vários conteúdos relacionados ao nosso dia a dia e que tem uma explicação química por trás, tá? Então, vários alunos já me diziam assim, professora, por que eu estou aprendendo esse conteúdo? Por que é que eu preciso aprender isso? E aí agora eu estou trazendo o porquê que vocês devem aprender química. Em alguns conceitos que são relacionados. Por exemplo, a gente tem um post ali do Chapeleiro Maluco, é o segundo da primeira coluna. Por que é que a gente chama o Chapeleiro de maluco? Não é simplesmente porque o autor do livro da Alice nos Países das Maravilhas resolveu criar um personagem que fosse chapeleiro, que fosse maluco, tá? Então, antigamente, existiam pessoas que produziam chapéus e essas pessoas, elas utilizavam um composto químico que era a base de mercúrio. E esse mercúrio, quando ficava de molho com o couro, que era produzido depois do chapéu, o mercúrio ele evaporava e, como ele é acumulativo no nosso organismo, eles acabavam tendo sérias reações. Então, primeiro você tem tremores, depois você começa a ter dor nas articulações e nas extremidades do corpo. Depois você começa a perder um pouco do sentido, você não consegue caminhar direito, que é o que a gente vê no Chapeleiro da Alice, né? Que ele anda meio assim, meio estranho. E por último, a gente tem as doenças mentais, né? Então, o chapeleiro não é maluco à toa. Existe toda uma história por trás. Né? Eu falo também sobre maquiagem, sobre os fogos de artifício, sobre ressaca. Então, existem várias coisas que acontecem no nosso dia a dia e que eu acabo explicando essa parte mais científica de por que isso realmente acontece. Então, o conteúdo que vocês vão aprender esse ano, se vocês ainda não tiveram nada, né? A gente começa sempre pela química orgânica. A química orgânica, ela rege todo o terceirão. Então, no terceirão, vocês aprendem química orgânica basicamente o ano todo, tá? A química orgânica, ela é baseada na química do carbono. Então, se não tem carbono, não existe química orgânica. A química orgânica, ela está muito presente, por exemplo, no petróleo, tá? Então, se eu perguntasse assim, aonde é que tem, o que é orgânico para vocês? Geralmente a gente fala plantas, né, alimentos são orgânicos, mas o plástico, por exemplo, ele é orgânico, ele é química orgânica, porque ele é feito de petróleo e o petróleo ele é parte de química orgânica, tá? Então, tudo que envolve carbono, nem tudo que tem carbono é orgânico, mas não pode não existir carbono quando a gente fala de orgânico. A gente tem os hidrocarbonetos, que é a parte de gasolina, gás de cozinha, óleos, o óleo de carro, por exemplo, é um tipo de hidrocarboneto, os haletos orgânicos, as funções oxigenadas, que é o álcool, álcool de beber, álcool de não beber também, existem vários tipos. Enol, fenol, éter, são várias funções. Provavelmente vai ser uma função por aula que a gente vai ver, tá? Porque elas são curtinhas, mas elas são bem interessantes. Elas têm uma aplicabilidade na nossa vida muito grande. Depois a gente tem as isomerias, os polímeros, reações orgânicas e a bioquímica. Tá? Então, no final,
às vezes não dá para ver bem a fundo, porque é um conteúdo bastante denso, mas a gente tenta sempre passar para vocês. Vocês pretendem fazer vestibular no final do ano? Entrar em alguma universidade, alguma coisa assim, Eu pretendo. né? Então, Eu também, professora. também, olha só, tem um cursinho que se chama Gauss. Vocês já ouviram falar? Gauss, assim. É o Não, G. nunca ouvi falar. Então, é um cursinho comunitário que eles abrem para as pessoas, para os alunos que estudam em colégio público. Você não precisa pagar nada. Eu trabalhei lá por uns 2 anos e ele é bem bom. Agora, na pandemia, pelo que eu lembro, pelo que eu acompanhei, assim, as aulas elas estão sendo online. Então, já que vocês estão no terceiro ano, eu não sei se as inscrições já abriram ou se já fecharam, mas vale a pena dar uma olhada. Eles têm um Instagram, tem site também. E aí eles fazem uma seleção e os melhores alunos, assim, que eles acham que vão ser mais comprometidos de participar do cursinho, estudar, né? Eles acabam fazendo uma turma por ano. Então, se vocês tiverem interesse, ele é bem bom. A gente teve várias aprovações enquanto eu trabalhava lá. Teve aprovação em medicina, na UFSC, 2 meninas se aprovaram. Teve aprovação nos cursos mais difíceis também, engenharia, em universidade particular também teve. Então, se vocês tiverem interesse, é bem interessante, gente. Deem uma procuradinha. Além dos nossos conteúdos, eu trago algumas aulas diferentes, tá? Então, para que não fique aquela coisa chata de, vamos contar carbono, vamos estudar agora a função orgânica e tal. Quando eu estava no cursinho, eu comecei a planejar umas aulas diferentes, porque é aquela coisa, né? Ninguém gosta de ter aula no quadro o tempo todo, aula teórica, aula teórica, aula teórica, sem você entender o porquê que você está estudando aquilo. Então, eu trouxe alguns temas que vocês vão ver no decorrer do ano, e esses temas, eles vão ser utilizados na atividade da semana que vem, tá? Então, no final da aula, eu explico exatamente como é que vai ser essa atividade, mas vocês vão utilizar esses temas, um deles, pelo menos, tá? Então, em uma das aulas, vocês vão ver como são feitos os aromas dos doces. Se eu perguntar isso para vocês, vocês vão saber me responder. Alguém tem alguma ideia de como é que são formados os aromas? Vocês já comeram aquelas balinhas do Harry Potter, os feijões mágicos? Não. Eu não. Não? Então, eu não sei se vocês conhecem Harry Potter. Eu acho que sim, né? Sim. Conheço, mas não assisto. Uhum. Tá, então, em um dos filmes, tem um dos filmes que eles saem lá do castelo que eles estão, né? E eles vão para uma loja de doces. E aí nessa loja de doces, eles encontram, são vários feijõezinhos. É como se fosse o formato de um feijão. Só que essas balinhas, elas têm gostos bons e gostos ruins. Então, quando eu comi o de terra e o de vômito, que era muito ruim, tá? Só que aí se você pensa assim, nossa, mas aí tem. Então, sim, mas é legal, porque como você conhece o universo do Harry Potter, quando você come, você já vai com aquela coisa assim, será que é bom? Porque existem os dois, né? Existem duas balas exatamente da mesma cor e uma tem o gosto bom, por exemplo, um é gosto de cera de ouvido, e aí a outra, que é exatamente da mesma cor, ela tem gosto de morango, tá? Então aí quando você vai pegar a bala, você não sabe qual das duas é, mas quando você come, você vê que ou é um ou é outro, tá? E quando eles fazem essa balinha, eles não colocam a cera de ouvido na bala. Eles vão procurar uma molécula, um composto que tenha o aroma semelhante à cera de ouvido, tá? As balas, por exemplo, Nossa, professora. mas é bem legal. É porque você não é fã de Harry Potter. Se você fosse fã de Por Harry Potter, isso. você ia dizer assim, nossa, eu quero muito provar. Eu queria muito provar. Aí o meu cunhado, quando ele foi no intercâmbio, eu não lembro exatamente onde é que ele foi, e ele trouxe pra gente uma caixinha de balinhas. Mas aqui em Floripa também tem uma loja que vende.
É bem interessante. Não tem a cera de ouvido, mas tem um gosto muito semelhante. E as balas que são tipo limão, laranja, que são mais naturais, assim, né, que a gente conhece, também não tem a fruta. Então, tá vendo que tá escrito ésteres? Ésteres é uma função orgânica que vocês vão aprendendo no decorrer do ano e que a característica dessas moléculas é o cheiro. Elas dão um cheiro e o aroma. O cheiro e o aroma é a mesma coisa, né? O cheiro é o gosto, tá? Então, a partir dessas moléculas, elas não têm nada a ver. É só uma molécula. Essa molécula, ela tem o cheiro daquela coisa. Então, aquela molécula, ela tem o cheiro do vômito, mas ela não é o vômito, tá? Ela só lembra o cheiro. Por isso é que a gente utiliza os ésteres, eles são chamados de flavorizantes, eles que dão o aroma para essas balas, sejam boas ou sejam ruins, tá? Então, a gente tem os ésteres, que são muito utilizados para isso. Quando a gente sente ressaca, vocês bebem, gente? Ou conhece alguém que bebe? Bebia. Então, que sente ressaca? Sabe aquela dor de cabeça ou aquele mal-estar que dá no outro dia? Sim. Se vocês nunca tiveram isso, já conhecem alguém que teve ressaca, né? O que que acontece? Quando você bebe algo que tem álcool, esse álcool ele é distribuído por todo o nosso corpo. Ele vai para o cérebro, e aí conforme você vai bebendo, você sente que você vai perdendo um pouco da noção, né? Então, no cérebro, o álcool ele age dessa forma, ele começa a tirar a sua consciência. Ele também vai para o fígado, e aí no fígado é que está o grande problema. O álcool, né, que é a função orgânica álcool, vai para o nosso fígado e se transforma em um aldeído. Sabe o formol? Já ouviram falar de formol, né? Formol Sim. ele faz isso, ele faz muito mal para a nossa saúde. E o formol, ele é um tipo de aldeído. Ele é muito tóxico. O Então, professor, esse imagine, formol é o que é usado em química pro cabelo, essas coisas? de escova progressiva. Eu vou explicar isso depois. Isso. Sim, escova progressiva. É bem perigoso. Só que o aldeído que é formado a partir do álcool não é o formol, mas ele é um parente do formol, né? Ele é uma molécula semelhante. E ele é muito tóxico para nós. Então, conforme você, quanto mais álcool você ingere, mais aldeído é formado, mais substâncias tóxicas são formadas, e aí mais ressaca você sente, tá? Então, quando a gente tiver essa aula sobre ressaca, álcool e aldeído, eu explico exatamente o que é que acontece. Mas, para vocês terem uma noção, o álcool ele não é o principal responsável pela ressaca, mas sim a formação do aldeído, que é ainda mais tóxico do que o álcool. Então, por isso que é importante, quando você ingerir bebidas alcoólicas, é fazer uma pausa entre uma dose e outra, né, uma cerveja e outra, ou sei lá, e beber água, porque a água ela ajuda a diluir, ela ajuda a passar o tempo, né? Então, se você bebe em tempos mais longos, em tempos mais distantes, você vai ver que o teu fígado ele tem um tempo para começar a mudar, a transformar esse aldeído em um outro produto que não vai te fazer mal. E se você bebe numa cacetada só, aí já era. No outro dia você vai estar ruim pra caramba, tá? Então, álcool, função aldeído, faz parte da ressaca. Aqui, a gente tem um remédio que causou má formação por descuidos químicos. Lá por volta de 1930, se eu não me engano, eles resolveram, a indústria farmacêutica criou um remédio que ajudava as grávidas a melhorar do enjoo e das dores de cabeça. O problema é que na química existem moléculas que fazem parte da isomeria óptica. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas são moléculas que são exatamente iguais,
só que ela tá invertida. Por exemplo, vocês conseguem ver a minha mão, né? Essa mão é igual a essa mão. Só que essa é o inverso dessa, né? Se eu colocar elas uma em cima da outra, ela não vai ser a mesma coisa, porque eu tenho o meu dedão em lugares diferentes, tá? Então elas são iguais, porém elas estão invertidas. Se eu fizer isso aqui, eu tenho duas mãos iguais. Mas agora ela tá invertida. Conseguiram entender? Sim. Sim. Tá. Então, olha só. O remédio que fazia bem para as grávidas era essa mão aqui. Essa molécula. E aí, várias grávidas começaram a tomar, porque foi descobrido que ajudava. E quando. Eu não sei, né? Eu nunca fiquei grávida, mas eu vejo que muitas grávidas passam por isso. Ficam com muitos enjoos e tal. O problema é que quando o neném nascia, ele ficava igual da foto. Ele tinha sérias deformações. Ele nascia com orelhas deformadas, sem os braços, ou então só com toquinhos de braço, só com toquinhos de perna. Era assim muito triste. Às vezes não desenvolvia algumas coisas, nascia sem alguns membros. E aí foi descoberto que existia isomeria óptica na composição desse remédio. Quando a mulher ela engole esse remédio, ou qualquer pessoa que toma esse remédio, a molécula ela faz isso. Ela inverte, ela se torna essa molécula aqui. Então, quando ela fica nesse lado, ela acaba causando a má formação dos fetos, e quando ela fica assim, ela não faz nada, ela te ajuda no enjoo. Só que na época, ninguém sabia disso. Então, a isomeria óptica, ela já era conhecida, né? Mas a partir desse conhecimento é que eles conseguiram ver que esse remédio não pode ser dado para pessoas grávidas. Então, mulheres grávidas ou com idade fértil, por exemplo, eu estou numa idade fértil, né? Quando eu chegar lá nos meus 40 e poucos, eu sei que eu não posso mais ter filho, então a minha idade fértil já acabou. Mesmo que eu tome anticoncepcional, mesmo que eu me cuide ao máximo, eu não posso tomar esse remédio. Porque caso aconteça algum descuido, por alguma razão eu engravidar, eu posso ter um filho com sérias deficiências. Eu não sei se vocês já ouviram falar de talidomida. Esse é o nome do remédio. Ele foi bem conhecido antigamente. Acho que hoje as pessoas que... Não, professora. Não? Nunca ouvi. Hoje as pessoas que nasceram com deficiências decorrentes da talidomida devem ter, assim, cerca de 40 anos no mínimo. Mais novas que isso não tem. Porque depois que eles descobriram todos esses problemas, eles acabaram proibindo, né? Então, a partir de alguns anos, 1900, 2000 acho que foi, eles proibiram real. Então, para você ingerir esse remédio, você precisa ter a prescrição médica, que hoje ele é tarja preta, você precisa assinar um termo dizendo que você tem noção de que ele pode causar isso. Então, hoje já é bem complicado, mas existiram muitas pessoas que foram vítimas desse remédio e que ninguém sabia. Achava que era para uma coisa e acabou tendo sérios problemas com as crianças. Aí, agora a gente chega na escova progressiva, o formol. O formol ele é um tipo de aldeído. O formol, na real, ele se chama formaldeído ou metanal. Por isso é que quando a gente vai no salão de beleza, eu não sei se vocês fazem escova progressiva. Eu fiz por muito tempo. Agora meu cabelo tá Eu curto, né? faço. Faz, menina, não faça mais. Faço. Você, Pior que eu faço. você sofre na hora de fazer porque tudo machuca. Você sofre depois, pode causar sérios problemas, tá? Na aula que eu for falar sobre isso, eu mostro o que acontece. Mas assim, em si, o aldeído, que faz parte do formol, eles são moléculas muito pequenininhas. E ele evapora muito rápido. Então, quando você faz a progressiva, você passa o creme e passa a chapinha, né? A chapinha, ela é quente. O formol evapora. Quando ele evapora, ele se liga com a parte aquosa, ou seja, com a água da nossa boca, com a água que tem na garganta, né? A nossa saliva.
a parte de dentro do nariz e nos olhos, porque tudo é líquido, né? A gente tem a parte líquida. Oi? Arde. Isso. E aí, quando ele entra em contato, começa a arder. Se você tem asma, você tem asma? Não. Graças a Deus. Se Ô, uma pessoa. professora, mas tem aquela também assim, que é progressiva orgânica, sem formal. Essa daí é. Ou é a mesma coisa? Você já fez? Não, eu nunca fiz. Tá. Eu já fiz a progressiva orgânica. Já? E ardeu? Ardeu um pouco, mas não quanto a progressiva com Tem formol. formol. Se arder, tem formol, tá? Infelizmente, muitas cabeleireiras e a indústria, né, da beleza, ela usa essa palavra orgânica. Orgânica. Se é orgânico é bom. Se é orgânico é bom. Nem sempre, tá, gente? Porque se não tem formal, não alisa, né? Exatamente. Você vai lá, faz uma hidratação no cabelo no salão de beleza. Sai com o cabelo liso? Sim, mas isso dura por quanto tempo? Uma semana no máximo, né? Agora, se você faz uma progressiva, o cabelo ele fica liso por uns 3 meses. Se não tem formol, não alisa por 3 meses. Se arder, tem formol. E aí, muitas cabeleireiras ou compram formol de algum lugar clandestino, porque você não pode comprar assim no mercado o formol, né? Não tem à venda. Então, ou elas compram e colocam além do que pode, e aí pode causar sérios problemas. O cabelo cai, tem ferida, sabe quando você queima com fogo? Só que aí não é Nossa, o meu casco cabeludo ficava assim. sério? Então é bem sério. Toma Sim. cuidado. Toma cuidado. Porque depois que eu fui estudar o que é que acontecia, eu falei, nunca mais. Dava Eu... caspa, assim, tipo, mas só que bem grande, sabe? Uhum. Uns cascão. Ah, então, Bianca, cuida, tá? Porque geralmente era o teu couro cabeludo descamando. Não era caspa. Era o teu couro cabeludo começando a É, soltar. isso. Bem isso mesmo. Sim. É, E mas faz se. tempo que eu não faço, assim, mas... Que bom então. Porque. Mas eu também pinto. E Ah, eu pinto. também não tem Assim, problema. a tinta. Imagina que na época eu pintava e fazia a progressiva. Era louca, né? Eu faço Então, a tintura, ela faz mal um pouquinho. Faz, com certeza ela faz mal, tá? Inclusive tem um post que eu falo sobre tintas, com amônia e sem amônia. A amônia, ela acaba prejudicando também o nosso organismo e tal, mas não é tão perigoso quanto o formol. Então, eu quero pintar ou fazer progressiva. Pinta. Quer continuar pintando? Pode pintar. Tem até algumas tintas que são sem amônia, só que aí ela não dura tanto tempo no cabelo, né? Agora, você pintar e fazer progressiva, aí o risco de dar alguma reação muito mais séria é grande, tá? Mas é o que eu digo, toma cuidado. E aí tenha sempre uma cabeleireira que você tenha confiança, porque se você for em qualquer pessoa, tipo, essa aqui é super barata, R$ 40 uma escova progressiva, nossa, desconfia, porque provavelmente tem amônia além do que deveria ter, e aí se você queimar o couro cabeludo, não nasce mais cabelo. Essa queimadura, ela sempre vai estar ali para você curar. Assim, é difícil, tá? Então, Por isso cuidado que com fica os falha, aldeídos. né? Uhum, por isso. Toma muito cuidado. Sempre. Tá? Não Tá. compensa esse sofrimento. Não compensa, não compensa. O meu não é liso mais, mas eu falo tudo bem. Tá tudo certo. Ai, não gosto dele cacheado. Mas ele é muito cacheado? Aqui é muito tempo fazendo progressiva, né? Daí Uhum, já acostumou. sim. Mas faz mal mesmo, eu sei que faz. Faz A mal gente mesmo. ali já na cadeira já passa mal. É horrível. Uhum, Só fica pensando assim, ó, a hora de acabar, porque é horrível. E ainda porque daí tem progressiva que tu fica, tem que ficar 3 dias sem lavar o cabelo. Tem umas que elas já lavam na hora, né? sim. Mas as que tu tem que pegar e
tipo, ficar 3 dias sem lavar o cabelo, tu morre nesses 3 dias dormindo com cheiro. É Exatamente. horrível. Eu já fiz todas elas. Só nunca caiu o cabelo e nunca deu escamação a sorte. Porque a minha mãe ela era cabeleireira, né? Então ela sempre fazia. E aí eu dizia, mãe, você tá se prejudicando porque a pessoa que faz, ela tá em contato com várias Sim. vezes. Então é ainda pior do que a pessoa que tá recebendo na cabeça, né? É. Aí ela parou. Mas foi difícil. Vamos ver o que mais que temos aqui. A produção de sabão. Alguém já produziu sabão? Vocês já produziram sabão? Ouviram alguém fazer? Não. A Não? minha mãe fazia. A minha avó faz. Inclusive, daqui uns dias eu vou lá buscar mais um pouquinho. O sabão você faz como? Você pega azeite usado, geralmente, porque aí você vai fazer uma fritura muito grande, né? Você não vai jogar fora depois que você usa uma vez. Você pode peneirar, guarda, e aí quando for fazer sabão, você usa ele. Então você mistura azeite, que é um óleo, mais soda cáustica, que é uma base bem forte. E aí, às vezes as pessoas gostam de misturar com álcool, tem pessoas que não utilizam, tem pessoas que utilizam outro tipo de gordura também, mas é sempre isso, você mistura uma gordura, que é um tipo de éster, mais a base forte, que é a soda cáustica, e forma o sabão. E aí o sabão vai limpar a gordura. Então o sabão é feito de gordura e limpa a gordura. Parece que não faz sentido, né? Mas nessa aula eu consigo explicar bem para vocês. A reação que acontece para a produção de sabão se chama saponificação. Então, caso as aulas voltem presencial, até a gente chegar nessa parte do conteúdo, talvez a gente até possa fazer na escola. Eu fiz há uns 2 anos atrás e deu certo. Tem uma receita aí que dá certo. E, por último, a gente tem o agente laranja. Durante a guerra no Vietnã, eles... Olha, oi, Cauã. Entrou na aula. Durante a guerra no Vietnã, os soldados descobriram que existia um agente, que é esse agente laranja, que é um haleto orgânico. Ele é um tipo de agrotóxico que eles conseguiam, é um pó que eles conseguiam liberar com esses aviões que eles utilizavam. Então, geralmente as pessoas, os soldados e as pessoas, elas se escondiam embaixo das árvores, né? Para que não fossem vistas pelas pessoas, pelos soldados que iam de avião, aqueles caças. E aí, para se proteger, eles ficavam embaixo das árvores. Descobrindo isso, eles começaram a utilizar esse agente laranja em cima das árvores. Por quê? Quando você joga esse agente laranja, ele seca a árvore. Todas as folhas caem. E aí, quem está embaixo aparece. O problema é que esse agente laranja, ele é um tipo de haleto orgânico. É um tipo de agrotóxico que, inclusive, é proibido aqui no Brasil e em vários lugares do mundo. São alguns agrotóxicos que fazem realmente mal para a planta e para a pessoa também. E aí, acabava matando as árvores e todas as plantas, inclusive as pessoas. Então, vários problemas de saúde foram desenvolvidos a partir do uso desse agente laranja. Várias pessoas morreram porque foram contaminadas com esse agente laranja. E vocês vão aprender melhor sobre os haletos no nosso segundo conteúdo, que é depois de hidrocarbonetos, tá? E, gente, é isso. Alguma dúvida sobre esses temas, sobre esses conteúdos? Não, professora. Não? Nenhuma. Beleza. Então, agora deixa eu explicar a atividade que vocês vão fazer semana que vem. Que vai ser o seguinte, eu vou enviar para vocês e aí vocês vão ter tudo exatamente o que precisa fazer, tá? Mas desses... Essa atividade que a gente vai fazer é a que tá pegando impressa lá na escola. Isso. Tá. Ou impressa ou pelo Classroom, você escolhe, tá? Vocês vão escolher um desses 6 temas, ou sobre o remédio, ou sobre a ressaca, ou as balinhas.
ou progressivo, ou sabão, ou agente laranja. Escolhe um desses. Aí você vai precisar colocar assim: qual é o tema que você escolheu? Agente laranja. Qual é o conteúdo que você vai aprender com este tema? Aí você vai lá no slide do agente laranja e está escrito haletos orgânicos. Esse é o conteúdo. Aí, depois disso, você precisa fazer um resumo, um breve resumo. Você digita lá haletos orgânicos. Você pesquisa, dá uma lida e vê do que se trata. O que é essa função orgânica, haletos orgânicos? E faz um breve resumo, ou sobre qualquer outro, tá? Então vocês escolhem o tema, vejam qual é o conteúdo, façam um breve resumo. Precisa também ter uma imagem, ou um desenho, ou cola uma figura de revista, pode ser, que seja relacionada ao tema. E acho que é isso, gente. Basicamente a atividade ela é bem simples, mas como a gente tem que entregar atividades quinzenais, semana que vem vocês precisam de uma atividade, eu não ia passar um conteúdo agora novo, assim, e solicitar alguma coisa, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação à atividade, vocês podem me procurar pelo WhatsApp. Eu acho que vocês têm ali, né? Tá no grupo da escola. E vocês têm alguma dúvida? Conseguiram entender como faz? Sim. Sim, Tá. entendemos. Beleza.